Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Laranja aqui para mais um vídeo. Eu já quero passar para vocês 5 coisas que a queda da bolsa mostra sobre as apostas esportivas, logo mais depois da vinheta. Então pessoal, antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar à meta de 70 mil inscritos no canal. E eu conto com a colaboração de vocês para a gente poder continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube, até porque é o que nos resta, né? Já que a gente não tem aí jogos para poder apostar até sabe-se lá quando. E essa crise que tem causado a pausa dos campeonatos esportivos, ela tem consequências em todos os ramos da sociedade, né? E tem afetado muito a questão econômica e as bolsas estão derretendo a cada dia. A gente tem uma queda vertiginosa da bolsa brasileira, passou aí dos 115 mil pontos, agora tá voltando aí a 70 e poucos mil, patamares aí de antes de 2018, então uma queda que tem alarmado muita gente, e essa queda para mim tem mostrado muitas coisas que o investimento de ações tem em relação com as apostas esportivas, as suas semelhanças, as suas peculiaridades, as suas, de certa forma, aí, armadilhas, né? Então eu quero trazer para vocês esses pontos. O primeiro deles é entender o que é o investimento de risco, né? Quantas vezes a gente viu gurus de bolsa passando pra gente que investir em ação o retorno é garantido, que é um retorno muito alto, da mesma forma que a gente vê muitas vezes nas apostas, né, que tem uma fórmula para poder ganhar nas apostas. E uma coisa que a gente tem que entender sempre é que investimentos de risco têm risco. Parece óbvio, mas as pessoas não entendem, elas não conseguem entender que se você tá querendo ganhar muito em pouco período de tempo, você vai estar arriscando a perder muito em pouco período de tempo também, tá? O risco, ele sempre acompanha o que é o retorno. Se o retorno é muito alto, o risco, ele vai ser sempre muito alto. Se o retorno é muito baixo, o risco geralmente é muito baixo. Então é por isso que a gente vê a grande possibilidade de acertar odds baixas com o risco baixo e o retorno baixo. E em odds altas, o risco, ele é sempre muito mais alto. Nas ações, é a mesma coisa. Se a gente tem uma ação rendendo muito, o nosso risco com essa ação ele é elevado, porque ela ao mesmo tempo pode cair bastante, como é as ações, como é as criptomoedas, diferente do que é o investimento, uma poupança, por exemplo, num fundo imobiliário, onde o nosso retorno não é tão alto, mas o nosso risco também é muito mais baixo. Tanto é que mesmo com essa crise, os fundos de investimento de renda fixa têm se mantido, e alguns com pequenas variações, mas nada comparado às pancadas que a gente tem tomado na bolsa. Então a gente tem que entender o que envolve os investimentos de risco, né? E as apostas não são diferentes do que são qualquer investimento de risco. A gente tem que ter noção disso. Nas apostas nada é garantido e que qualquer aposta pode ser perdida, e por isso que a gente tem que ter sempre gestão de banca, um controle emocional e uma estratégia com viés de lucro. E o que a gente tem visto aí em muitos gurus de bolsa de ações é reforçar essa ideia de que tá na queda, compra mais. Nunca é um cenário ruim, né? Eu relacionei isso do dia no meu Instagram, que o apostador, quando ele acerta uma bet é porque ele é muito bom, e quando ele erra, ele sempre coloca a culpa no longo prazo. E os investidores de bolsa, a mesma coisa. Quando sobe a bolsa, é porque a dica foi dele, ele que deu a call e tudo mais. E quando a bolsa tá em queda, ele fala, ótima oportunidade para você comprar mais. Ou seja, nunca o cenário é ruim para esses caras, né? Tá tomando pancada e a bolsa caindo, cara, não, compra mais. O cenário é propício para isso, longo prazo, sempre vai salvar. Isso não tira o fato de que quem estava posicionado na alta perdeu muito dinheiro. Então a gente sempre tem que ter a noção de que os investimentos, tanto na bolsa quanto nas apostas, eles trazem riscos, e muitas vezes muitas pessoas omitem isso, tanto de pessoas que investem em ações quanto de pessoas que investem na bolsa, beleza? Então essa é a primeira relação aí da queda com as apostas. Segundo ponto importante que a gente tem que ter, e isso é realmente verdade, essa visão de longo prazo, ela é essencial para os investimentos. A gente tem que ter essa visão de que as coisas não acontecem do dia para noite, que a gente não fica rico do dia para noite. Quando a gente faz um investimento, seja em ação, seja em apostas esportivas, a gente tem que fazer a melhor escolha nas apostas em vista do longo prazo. A gente tem que buscar situações de mais EV, né, que tem odds de valor. Quanto mais aquela situação se repetir, mais a gente vai ter vantagem diante da casa, e a nossa tendência é ganhar mais do que a gente vai perder em termos financeiros, e assim conseguir ter um lucro estabilizado no longo prazo. Da mesma forma, é assim na bolsa de valores. Não é de todo mal os investidores falarem que a gente deve focar no longo prazo, né? Porque a bolsa, ela tem ao longo dos anos uma tendência de subida. Os investimentos de ações, por mais que ele tenha oscilações diárias, mensais e até anuais, no longo prazo, ao longo dos anos, eles têm uma tendência de subida. Mas isso, como eu falei, não impede
entende que tem os seus riscos, mas a visão de longo prazo é importante para saber que as coisas não são resolvidas do dia para a noite, isso tanto nas ações quanto nas apostas. Quem estava bem posicionado com a bolsa lá em cima, se ele não tiver uma visão de longo prazo, ou ele vai perder muito se ele sacar agora, ou ele vai ter que aportar mais, né? Agora, se ele tiver a visão e esperar esse momento de crise passar, há grande chance sim dele recuperar aquele investimento dele, mas vai demorar um tempo, até porque a gente não sabe quão mais pode cair. Mas ainda assim, a tendência de longo prazo é importante para esses dois pontos, tanto para a bolsa quanto para as apostas, de entender que as coisas não são resolvidas em um dia só, beleza? Um terceiro ponto bem importante que essa queda da bolsa mostrou é a importância de você variar os seus investimentos. Então eu sou um cara que eu tenho um pouco de dinheiro na bolsa, mas a maioria do meu capital ele tá em investimentos de renda fixa, em coisas imobiliárias e tudo mais. Por quê? Porque eu acredito que eu já falei isso aqui no canal, mas eu entendo que minha gestão de risco ela já está nas apostas. E se eu ficasse balanceando as apostas que são investimento de risco muito com ações que são outro investimento de risco, se o meu capital ficasse praticamente todo nesses dois setores, se acontecesse uma variação como a de agora, onde a bolsa está caindo e as apostas estão pausadas, o meu capital estaria num risco muito grande. Então o que eu tento fazer é equilibrar. As apostas são meu investimento de risco junto com um pouco de dinheiro que eu tenho em bolsa, e a grande parte do meu capital está em fundos muito mais seguros, que oscilam muito menos, para poder me dar uma segurança e uma equilibrada. É lógico que aqui nas apostas e nos investimentos tem uma possibilidade de ganho muito maior, mas também tem uma possibilidade de queda muito maior, e a minha segurança fica do outro lado. Então por isso que é importante a gente diversificar os nossos investimentos, para a gente não ficar à mercê de coisas que fogem aos nossos fatores, seja um pênalti perdido, seja uma sequência, uma bad run ruim, ou seja um vírus aí que acomete a economia mundial toda e faz as bolsas despencarem, tá? Então uma coisa muito importante que a queda da bolsa ensinou é a importância de você diversificar os seus investimentos, beleza? Quarto ponto importante que a queda da bolsa mostrou é o fato da gente valorizar coisas que são off dinheiro, né? Que são off bolsa, off apostas. A gente não tem campeonatos para poder apostar, mas a nossa vida continua, e uma coisa que foi especial para mim é viver mais momentos com a minha família nesse tempo, cuidar cada vez mais dos meus filhos, cuidar um pouco mais da minha saúde. Estou fazendo muito mais exercícios do que estava fazendo recentemente, então estou tendo tempo para poder cuidar de mim, da minha saúde, da minha família, e também para desenvolver projetos relacionados às apostas que ficavam engavetados e não tocados por conta da quantidade de jogos, da rotina que é tão maçante. Agora eu estou conseguindo tirar ele da gaveta e redescobrir outros prazeres, como por exemplo a leitura de livros e séries que estavam aí para poder assistir, que a gente acaba não conseguindo por conta da rotina tão grande que é a vida de um apostador. Não é tudo que o dinheiro pode comprar, nossa vida não gira só ao redor do dinheiro, e a gente acaba percebendo que as coisas mais importantes que a gente tem, o dinheiro não pode comprar. Então essa queda da bolsa e a pausa das apostas pelo menos serviu para mim para isso. Bom, e o quinto e último ponto importante é uma frase, na verdade, que eu vi num podcast que eu quero replicar aqui para vocês, que é a seguinte: não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca termine. Então a gente sabe que essa crise, embora ela impacte bastante, ela não vai durar para sempre. Em breve as coisas vão retomar ao seu caminho aí, e a gente vai conseguir seguir fazendo a nossa atividade e retomar o nosso caminho dos lucros, e todo mundo com muito sucesso e com muita saúde, espero eu, pra gente poder passar por esse momento complicado, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir nas nossas redes sociais, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço pra todo mundo e boas apostas!